Irmãos, assim como eu pedi a Jennifer para cantar esse louvor, né? Que Jesus diz, eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar, né? Me veio aqui no coração Lázaro, né? Quando Marta e Maria mandam um recado para até Jesus que Lázaro estava doente, e Jesus diz, este mal não é para a morte, mas para a glória de Deus, né? Para a glória de Jesus. E ali, Jesus tinha um propósito, tudo aquilo ali na vida de Lázaro tinha um propósito, né? E vemos que Jesus depois fala com os discípulos que Lázaro estava morto, fala que está dormindo, os discípulos interpretam que seria um sono de descanso, mas Deus diz, não, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitar Lázaro. E Jesus vai até Lázaro, 4 dias depois que Lázaro já estava morto, né, e as irmãs dizem que Lázaro ele já cheira mal, e Jesus diz, eu não tenho dito que se creres verás a glória de Deus. E Marta e Maria, como confiavam em Jesus, né, creram, porque Jesus ele podia ter curado Lázaro lá quando chegou aquele recado para ele, assim como ele fez com o servo do centurião, né, porque o servo do centurião creu e Jesus de lá deu a ordem para o servo ser curado, e assim o servo foi curado à distância. Então Jesus tinha e tem todo o poder para fazer o que ele quer, curar da onde ele quer, mas o propósito era para que todos vissem a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Então, irmãos, e todos que viram a ressurreição de Lázaro creram, e Lázaro não precisava pregar, as pessoas olhavam para Lázaro e se convertiam, porque a glória foi tão grande naquela ressurreição. E assim, irmãos, eu tomo isso para a minha vida, porque eu passei pelo que eu passei, porque foi o propósito de Deus estar aqui hoje, glorificando o nome desse Deus Altíssimo, do Senhor Jesus, que me deu uma nova vida, irmãos, porque o que aconteceu comigo foi tremendo, irmãos, foi tremendo. Eu vou reduzir um pouco, porque a bênção foi muito grande, nós temos tempo, nós temos os irmãos que moram longe, precisam voltar para casa, estão vindo do trabalho, então eu vou reduzir um pouco, irmãos. Foi assim que aconteceu na minha vida. Eu estava sentado ali, onde está sentada a irmã Vera, e acabou o culto. Então, o presbítero Alexandre aqui, que Deus usa ele na palavra, nos dons, falou para mim, quando acabar o culto eu vou orar por você. Falei, tudo bem, presbítero. Então acabou o culto, eu fiquei aguardando e veio me orar. Pôs a mão em mim e Deus tomou ele em mistério, e ele falou para mim assim, Jefferson, esse problema que você está nos rins, eu falei, eu? Não tenho problema nos rins. Ele falou, tem. Deus está me mostrando aqui que está te dando um livramento de um problema nos rins. Falei, ele falou, mas Deus manda você fazer uns exames e ver, porque você tem algum problema nos rins. Falei, tudo bem. Fui fazer os exames, né, numa das bênçãos, eu estava fazendo o exame numa clínica, fiz os exames, Deus fechou as portas dessa clínica, Deus sabe de todas as coisas, eu não consegui levar os exames para essa clínica, mas Deus abriu uma outra porta. Eu fiz os exames, entreguei na mão do médico, e o médico olhou e falou, vamos ter que dar uma mexida aqui no teu rim. Falei, doutor, ele falou, não, nós vamos ter que tirar o rim fora. Eu falei, o que houve, doutor? Ele falou, você está com câncer. Você está com câncer nos rins. E me veio, quando estava eu e minha esposa, eu olhei para ela e falei, meu Deus, Deus usou o Alexandre, porque eu falei, sinto até umas dorezinhas aqui, mas não tem problema nos rins. E Deus falou, mas só que o meu milagre foi assim como Lázaro, porque Deus falou, Lázaro, vem para fora. Ele não falou, morto, venha para fora. Ele chamou pelo nome. E mesma coisa ele falou comigo. Ele não usou o Alexandre para falar com a igreja toda. Ele mandou quando acabar o culto, eu vou orar por você. E quando acabou o culto, Deus falou comigo. Então Deus falou para mim que estava me dando livramento de uma enfermidade nos rins. Então o que acontece? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu pus a minha fé, aquela minha pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, em prática. E eu falei, agora é a hora, porque se Deus está prometendo, Ele vai cumprir. E em momento algum, as pessoas que convivem comigo, no meu trabalho, no meu âmbito de convivência, ninguém me viu chorar, ninguém me viu reclamar, ninguém me viu lamentar, porque eu coloquei o meu problema na mão daquele que tudo pode, e daquele que me prometeu e que é fiel para cumprir.
E, e quando o médico, Deus quando faz, ele faz por completo. Quando ele disse que estava me dando livramento, ele estava me dando livramento. O médico falou para mim: Jefferson, você tem plano de saúde? Eu falei: não tenho, doutor, não tenho. Aí eu falei: quanto custa essa cirurgia? Ele falou: 22 mil. Eu falei: ficou difícil. Ele falou: não ficou difícil não, porque eu vou te ajudar. Deus fechou a porta da onde eu estava fazendo o tratamento, eu não consegui mais levar meus exames para aquele médico, botou no meu coração que eu fosse para essa outra clínica, porque lá ele usou esse médico para me levar a fazer a cirurgia, porque Deus quando faz, ele faz completo, né? Deus não despede ninguém de mão vazia, e o que nós fazemos para Deus, Deus não precisa que nós façamos para Ele, mas quando nós fazemos de coração, Deus paga bem, e como diz o nosso pastor, ainda dá troco, porque Deus proveu tudo. Deus proveu o hospital para mim, Deus proveu pessoas que estão aqui, que me ajudaram e continuam me ajudando de todas as formas que vocês possam imaginar. Deus colocou na minha direita, na minha esquerda, na minha frente, na minha retaguarda, anjos para estarem assim me acompanhando e não me deixar faltar nada, mas absolutamente nada. Deus tem sido maravilhoso na minha vida. E aí, 4 vezes eu fui chamado para fazer a cirurgia. 3 vezes eu fui para o hospital, chegou na hora, Jefferson, vem fazer a cirurgia. Quando chegou na hora, vai tomar banho para fazer a cirurgia. Quando eu ia fazer, o anestesista está doente, volta para casa. Eu voltei para casa. Na segunda vez eu fui para o hospital, me chamaram novamente. Quando eu fui fazer a cirurgia, o elevador quebrou, volta para casa, né? E a terceira vez, quando eu fui fazer a cirurgia, a pessoa que estava no CTI para sair, para poder eu entrar para a recuperação, essa pessoa não pôde sair, voltei novamente para casa. E dessas 3 vezes, pessoas falaram para mim: desiste, né? Desiste, isso aí desiste. E o que acontece? Só que, por que eu não desisti? Porque quem me prometeu foi aquele, assim como Deus fez com o paralítico do tanque de Betesda, porque aquele que me prometeu foi aquele que me disse que eu estava enfermo. Ele disse que eu estava enfermo e disse que ele ia me curar. Por isso eu criei naquele Deus e continuo crendo. E vou crer para o resto da minha vida. Porém, irmãos, eu fui, da última vez que me chamaram, eu fiz a cirurgia, correu tudo bem. Todas as vezes que eu estava me sentindo assim, um pouco angustiado, eu estendia a mão e falava: Senhor, eu sei que tu estás aqui comigo. E ali Deus estava. Eu começava a louvar dentro do hospital, 9h pouca da noite, a igreja aqui, fazendo culto, uma quarta-feira, me colocaram um tubo no meu nariz, que o meu tubo entrava no nariz e ia até o estômago para poder tirar um líquido gástrico, e naquele momento, foi a segunda vez que colocaram. A primeira vez eu passei muito mal, a segunda vez eu falei: posso me preparar? E a enfermeira falou: pode. Eu orei, liguei aqui para a igreja, que eu vi que estava tendo culto, pedi os irmãos para que clamassem comigo, e eu falei: pode colocar o tubo agora. Irmãos, aquele tubo entrou, eu nem senti. E no momento em que aquele tubo entrou, eu apertei o botão do meu telefone e comecei a louvar aquela música do Lázaro, né? Até eu esqueci agora a música, daqui a pouco eu lembro. Eu comecei a louvar, né? E quando eu vi, eu tinha 2 mãos aqui, eram 2 enfermeiras, eu não sabia, eram evangélicas também, começaram a louvar comigo, quase 10 horas da noite, nós 3 louvando, dentro da enfermaria do Hospital da Piedade. E vocês sabem que não pode nem se fazer barulho, mas eu louvei alto, gravei, mandei aqui para a igreja glorificando o nome do Senhor, e logo depois eu tive alta, já fui fazer já levei meus documentos, meus papéis para o médico já olhou o resultado da minha biópsia, e Deus mandou um recado para mim: meu servo, a sua cirurgia foi curativa, você não tem mais nada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, porque esse é o propósito, porque só vive o propósito quem suporta o processo. E eu passei por esse processo para hoje estar aqui, nesse propósito, glorificando e engrandecendo o nome do Deus vivo, do Deus Altíssimo em que eu sirvo, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio, eu tenho muitos vizinhos aqui, né? E eu creio que em nome de Jesus eu tenho sido testemunha viva
né, do poder de Deus na minha vida. Eu era um jovem, eu bebia o dia todo, eu e a minha esposa. Tenho vizinhos aqui, todos os meus vizinhos que estão aqui presenciaram isso, e eu bebia o dia todo, eu trabalhava, o dinheiro que entrava no meu bolso era para bebida, eu dormia, acordava de madrugada querendo beber, e Deus me livrou disso. Deus, teve um dia que eu falei, Senhor, esse é o último copo de cerveja que eu ponho na minha boca. Então, o que acontece? E hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, por tudo isso que aconteceu também, porque Deus me fez ver que o que eu estava vivendo não era aquilo que Deus queria para mim. Eu estava jogando fora um futuro das minhas filhas. Hoje eu tenho aqui uma filha que Deus usa ela na palavra, uma filha que Deus usa ela nos dons aqui, ela louva, ela toca, para honra e glória, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E, irmãos, por isso hoje eu estou aqui, para honrar aqui a fé do presbítero Alexandre, um homem de Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, irmãos. Entendeu? Deus, quando fala que ele usa um profeta, quando é da parte de Deus, irmãos, quando é da parte de Deus, ele cumpre, irmãos. Vocês podem ter certeza, descansa em Deus, descansa, entendeu? Tenha fé, que como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de cada um dos irmãos aqui, irmão. Se tem algum irmão aqui que está afastado da presença do Senhor, se tem algum irmão aqui que ainda não conhece a Jesus, que ainda não entregou a vida para Jesus, irmãos, esse é o momento, porque Jesus está voltando. A palavra de Deus diz, o amor de muitos se esfriaria. Nós vimos essa semana aí, um jovem que entrou na igreja, que matou a professora, o outro ontem que tentou matar os outros alunos. Irmãos, isso aí são sinais, os sinais de Deus estão aí. Deus está à porta. O Senhor diz, Jesus diz, eis que estou à sua porta e bato, se você abrir eu entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. Deus não vai arrombar a sua porta, mas Deus está de braços abertos para receber vocês, irmão, assim como ele recebeu a minha e a minha família, assim como ele me livrou de um câncer, irmãos. Eu estou livre, eu estou curado para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, entendeu? E eu agradeço a Deus primeiramente, agradeço aos irmãos que estão aqui, todos, que eu sei que todos oraram por mim, entregaram a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, oraram. Tem pessoas que não me conhecem, mas através de pessoas que conhecem, que souberam da minha história, oraram por mim, e eu estou aqui para agradecer, irmãos. Eu não sei o que falar para agradecer aos irmãos, em nome de Jesus, por todas as orações que foram aceitas no reino dos céus. Deus aceitou a oração dos irmãos e Deus me curou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, é que eu estou aqui dando esse testemunho, irmão. Estou aqui dando esse testemunho porque a cura foi grande, porque você ser curado de um câncer, você ser avisado de um câncer, você ter um hospital que foi, assim, em menos de 6 meses, se não me engano, eu descobri que eu estava com câncer. Deus colocou o hospital, colocou médicos. O médico que me operou hoje é meu amigo, nós conversamos todo dia, olha isso. O médico é meu amigo. E quando eu precisei dele, quando eu estava em casa, eu ligava para ele me receitava os remédios. Mas é Deus, Deus fez por completo, entendeu? E o propósito de Deus era esse, que eu estivesse aqui hoje, glorificando o nome do Senhor, irmãos, tá? E hoje aqui... E eu agradeço a todos os irmãos que vieram aqui. Eu não vou me alongar mais, que ainda tem a palavra, para poder os irmãos chegarem mais cedo em casa. Mas essa é a bênção que o Senhor deu na minha vida, fez na minha vida, assim como muitas outras, que eu não tenho tempo de contar agora. Mas essa bênção foi tremenda, porque Ele me avisou, vai fazer um exame. Ele usou o presbítero Alexandre, que está aqui na minha frente, esse homem de Deus, e usou o presbítero Alexandre e falou, ó, vai fazer um exame porque você está com problema no rins. Mas Deus está te dando livramento. Então, Deus não falou para mim, você está com problema no rim, se vira. Não, Deus falou, ó, eu estou te dando livramento. Isso aí fez eu descansar em paz, porque Deus falou e cumpriu. Irmão, Ele cumpre, Deus cumpre. Deus cumpre. Nós temos que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Porque Deus pode fazer a parte dele a hora que Ele quiser. Mas nós temos que fazer, nós temos que agradar a Deus, estar na presença do Senhor, estar fazendo aquilo que se a palavra do Senhor diz que você tem que ir para a direita, vai para a direita, irmãos. Você não vai se arrepender, não vai. A palavra do Senhor é eficaz, é viva, é eficaz, irmãos. Então, mais uma vez eu agradeço a todos que estão aqui e agradeço a Deus por essa rica oportunidade, por Deus ter salvo e ter me dado mais uma oportunidade de vida em nome de Jesus, irmãos. Muito obrigado.